Olá, então hoje nós vamos conversar sobre a revisão sistemática em ecoterapia. A ideia é mostrar para vocês um estado da arte da ecoterapia na literatura científica, né, que nós temos atualmente. Vocês vão ter uma disciplina sobre revisão sistemática, né, com o professor Paulo Gutierrez, e o que eu quero mostrar para vocês é que, como eu criei um grupo, um dos grupos que vão estar sob a minha orientação é um grupo de revisão sistemática. Então, eu já estou fazendo uma revisão sistemática geral, né, da ecoterapia. É lógico que depois vão ser possíveis várias outras revisões sistemáticas que vão estar direcionando para os temas específicos de cada orientador. Mas com esse grande banco que eu vou estar oferecendo para vocês, vocês vão ter condições de ter uma ideia geral de como a ecoterapia tem sido abordada, né, atualmente nos espaços científicos. E espero que isso ajude a vocês terem uma visão geral, né, da ecoterapia enquanto objeto de estudo. Se vocês olharem um pouco a apostila que vocês vão ver no curso de revisão sistemática, nós vamos estar seguindo mais ou menos alguns desses passos que estão previstos lá. A ideia da revisão sistemática é ajustar essas questões de abrangência e foco, né, como que a gente consegue selecionar todos os estudos relacionados àquele tema, ao mesmo tempo em que você não tem, junto com esse material, estudos que, na verdade, são sobre questões paralelas. Então, essa que é a questão importante de ser registrada. E aí, normalmente, a gente consegue isso fazendo o cruzamento, né, desses 4 aspectos. Né? Qual é a intervenção que você está estudando? No nosso caso, a ecoterapia. Quem são os participantes? Como nós não estamos direcionando para nenhum tipo de participante específico, isso vai ficar aberto nesse primeiro momento. As variáveis também, você tem condições de definir as variáveis e os delineamentos. Basicamente, nós vamos fazer a pesquisa então direcionada pela questão da ecoterapia e também vamos ver um pouco a questão do delineamento, na medida que depois a gente vai usar essas 3 variáveis para poder distribuir os estudos e ver como que eles estão tratando da questão da ecoterapia. Tá? Então, são 3 conjuntos que vão ser usados mais no sentido, né, de classificação. Perfeito? Esse estudo, então, o ponto inicial dele é essa questão dos descritores, né, em ciências da saúde. Usei a biblioteca virtual de saúde para a gente encontrar quais seriam os termos-chave. É lógico que, além de olhar nos descritores, nós também já tínhamos alguns estudos anteriores e, olhando pelas palavras-chave, keywords, você consegue, então, identificar algumas expressões que são usadas para se referir de maneira mais direta, né, ao seu objeto de estudo, no nosso caso, a ecoterapia. Então, feito um pouco essa análise, nós chegamos a essas expressões. Hipotherapy, escrito em inglês, Therapeutic Riding, Rossback Riding Therapy, Horse Therapy, Horse Assisted Therapy, Equine Assisted Therapy e Ecotherapy, que seria a expressão, talvez, misturando um pouco a questão da equitação com a terapia. Essas são as expressões-chave, né, que a gente terminou utilizando, e elas já têm alguma presença dentro, né, da literatura científica. Explico um pouco para vocês depois sobre o uso dos indicadores booleanos. E aí, aqui estão, então, as expressões que nós utilizamos. Quando você tem uma expressão composta, geralmente você coloca ela entre aspas. Significa que você quer que ele encontre essas palavras escritas juntas dessa maneira, uma depois da outra, nessa ordem exata. Né? E também o hífen faz um pouco de diferença. Você pode colocar ela com hífen ou sem hífen. Elas vão ter um pouco de diferença, mas elas estão cruzadas com o booleano ou. Então, significa, se o estudo, em algum momento, ele aparecia a palavra hipotherapy, ele pegava aquele estudo. Quando você roda a pesquisa novamente, se apareceu esse termo, Therapeutic Riding, ele junta todos os resultados dessa pesquisa com os daquela pesquisa. Então, você está vendo que o ou faz um caráter aditivo e junta todos os estudos que tenham usado pelo menos um desses termos alguma vez. Né? Em função disso, nós tivemos esse quadro aqui. Eu pesquisei em 4 bases de dados diferentes.
eu olhei o Sport Discus with Full Test, né, da EBSCO, e ele me deu 696 estudos, né, quando eu fiz essa pesquisa, que já foi há cerca de uns 6 meses. Usei também a Web of Science, Medline e PsycInfo. Todos eles são bases de dados de referenciais e resumos, então eles não são bases onde você vai encontrar o artigo completo lá, ele te dá muito mais, é como se fosse uma biblioteca de referências, e ele te diz aonde foram publicados trabalhos científicos sobre aquele tema, mas ele não te dá necessariamente o acesso ao artigo. Depois você deveria procurar o artigo, né, em outras bases de dados mais específicas. O que importa é vocês verem um volume total, né, de estudos publicados sobre ecoterapia, de 696 estudos no momento em que eu fiz a pesquisa. Vamos até aproveitar para dar um exemplo de vocês e ver mais ou menos como isso está hoje, né? Então, a gente precisa dessas expressões aqui chaves, né? Vamos levá-las conosco, vamos copiar. E vamos entrar, então, na página dos periódicos da CAPES, né? E aí nós temos que buscar uma base de dados específicas, porque nós não estamos fazendo um estudo só por assunto. E aí nós estamos procurando a base do Sport Discus, né? Quando você clicou no S ali, você vai achar, entre essas todas, a Sport Discus with Full Test da EBSCO. Você vê que é uma base de referenciais e resumos. Se você clicar aqui, ela vai te dar uma informação um pouco mais detalhada sobre o que você vai encontrar dentro dessa base de dados, mas nós queremos é que ele abra ela para nós. Todo mundo que estiver ligado a um computador dentro da Universidade de Brasília ou com acesso remoto, aquele CAF, vai conseguir então abrir essa página, porque ela vai estar dentro do pacote oferecido pela CAPES para os pesquisadores. E aqui é então onde a gente vai agora colar as nossas palavras-chave e pedir para que ele faça a pesquisa, né? Quando ele fez essa pesquisa, ele achou 151 artigos. Então, por que ele achou apenas 151 artigos? Eu disse que era 696, né? Então, nós vamos voltar. É um bom exemplo para vocês perceberem os cuidados que a gente tem que ter quando está fazendo um estudo, né? Aqui ele está dizendo que ele está pesquisando no Sport Discus with Full Test. No entanto, a EBSCO me dá a opção de eu escolher bases de dados. E além do Sport Discus, ele tem todas essas outras bases de dados ali disponíveis. Se eu estou fazendo uma pesquisa e quero encontrar os artigos agora, então eu vou selecionar todas as bases de dados, e não apenas o Sport Discus, né? Então vou repetir a nossa pesquisa, vou colar novamente os termos-chave e vou pedir para ele pesquisar. E agora nós devemos ter um número maior de artigos. 619 artigos foram encontrados, né? Mas nós tínhamos 696. Por que 619? Ainda perdemos aí uns 80 artigos. Então, isso se dá porque, na verdade, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma pesquisa, a gente fez aquilo na pesquisa básica, só tinha uma janelinha. Você tem, na verdade, a opção de fazer isso pela pesquisa avançada. E quando você entra na pesquisa avançada para olhar os detalhes, você percebe que ele tinha limitado os resultados apenas a texto completo. Então, textos completos, ele achou 619. Para mim, não me interessa apenas textos completos, eu quero achar o trabalho científico em qualquer lugar, mesmo que ele não tenha o texto completo. Então, eu vou desmarcar essa questão do texto completo, né, e vou pedir para ele pesquisar novamente. Isso aí tudo são limitações que você poderia fazer, inclusive por base de dados, mas não nos interessa. Vou fazer a pesquisa novamente. Opa, agora sim. Agora ultrapassamos os 696. Temos 1.115 artigos. Por quê? Porque aquele resultado de 696 foi quando eu fiz a pesquisa, cerca de 8 meses atrás. Então você está vendo que ao longo desses meses já foram publicados aí, né, pelo menos mais uns 120 artigos sobre ecoterapia, né, o que mostra que está sendo uma produção científica regular dentro dessa área, alguma coisa que a gente deveria estar discutindo. O que importa agora é como que você faz a análise, e aí geralmente você tem a opção de refinar resultados para poder entender
um pouco quem são esses 1.115 artigos, né? Talvez nem todos estejam relacionados ao tema que nós temos interesse. Bem, essa estratégia de refinamento vocês vão estar aprendendo nos cursos de treinamento, né, dos periódicos da CAPES e também um pouco na disciplina com o professor Paulo Gutierrez. Agora, para mim, interessa voltar aqui e mostrar para vocês, né, que esse quadro descreve, né, basicamente aquilo que a gente fez, inclusive porque, para evitar que viessem artigos que, na verdade, não fariam menção direto à questão da ecoterapia, a minha busca, na verdade, que eu terminei fazendo aqui, foi essas palavras, elas têm que aparecer no título ou no abstract. Ela não pode aparecer nas referências bibliográficas em qualquer outro lugar perdida, só porque apareceu aquela palavra. Então, esses são 2 limitadores que eu terminei escolhendo para evitar que viessem muitos artigos que, na verdade, não tratam exatamente do que a gente tem interesse. Isso também pode explicar um pouco aqueles 1.115 artigos, além dos 696 que apareceram aqui. Tá ok? Então, 696 é um número expressivo, né, de artigos que a gente tem que considerar. E o que a gente pode fazer agora é tentar entender que artigos são esses. E quando a gente dá uma olhadinha para ver que tipo de trabalhos tem lá, você vê o que, dentre aqueles, né, registros, quando eu pesquisei na Biblioteca Central da UNB com a opção de pesquisa integrada, que aí sai da base de periódicos da CAPES, já me apareceu um outro cenário. Isso daqui é o que se costuma chamar em revisão sistemática do viés de publicação. Então, quando eu procurei em bases científicas, né, de periódicos que têm um fator de impacto, eu fiquei com 696. Quando eu fui para um campo de pesquisa que é mais abrangente, que pega anais de congresso, que pega também artigos científicos, mais capítulos de livro, dissertações, livros eletrônicos, e aí faz a pesquisa daqueles termos em diversos aspectos, né, até notícias de jornal, você percebe como você encontra um cenário de informações sobre a ecoterapia bem mais amplo e que deveria ser considerado. Aqui eu faço uma divisão, né, sobre, além da questão da ecoterapia, né, naquele refinamento, outros assuntos que permitiam a gente entender como esses estudos de ecoterapia são feitos. Então, você está vendo que os estudos de ecoterapia estão relacionados a crianças, a tratamento, a pesquisa, a análise de dados, né, a questão de softwares, descrição estatística, cuidados, né, com a saúde, cuidados médicos, né, programas, metodologias e também a questão de recursos e financiamento. Quando eu venho para o inglês, a gente vê que o idioma que vai ser o idioma científico, e aí aqui não é uma questão, né, de que os americanos têm uma influência maior na produção de conhecimentos, é que no mundo se publica cientificamente em inglês, porque facilita, então, o acesso de todos ao conhecimento. Então, o idioma, se a gente tem que escolher um idioma no qual a gente tem que adquirir proficiência para a questão científica, é o inglês. Quando você vai ver a amostra, você está vendo que a ecoterapia ela tem sido estudada como sendo um recurso empregado, né, grosso modo, para crianças. Quer ver, ó, de 6 a 12 anos, de 0 a 18, continuam crianças. Todas as crianças continuam fazendo referência a crianças. Então, quando você sai do aspecto da criança, quando você pegaria aqui os adultos de 19 a 44, de 696 a 54, menos de 10%, tá vendo? E outras situações, mas você vai ver que tem uma associação, então, entre ecoterapia e infância. Se você for ver a data de publicação, aqui não está organizado pela questão cronológica, e sim pela quantidade, né, dos artigos. Né? O que eu fiz foi relatar para vocês os períodos e depois, para você entender melhor esse período, eu destrinchei ele. Então, assim, nessa década de 70 foram 16 artigos, na década de 80, 19, na década de 90, 81, quando a gente pula para a década, né, primeira década de 2000, deu 295. A segunda década do anos 2000, que ainda foram apenas metade, né, do tempo dela, né, nós não temos ainda 10 anos, estamos aí no 6º ano,
já teria igualado o que foi da década anterior. Então você vê que é uma área crescente de pesquisa. A ecoterapia tem tido uma produção regular e crescente, continua crescendo. E quando você divide nos anos, aí não, aí você vê que, na verdade, tem uma oscilação. Né? Você não tem um crescente de ano para ano. Você teve uma intensidade maior em 2011 e 2012, e em 13 e 14 foram diminuindo, mas no ano de 2015 voltou a crescer. 2016, lembra que estava incompleto. Eu fiz essa pesquisa, né, mais ou menos no meio do ano de 2016. Agora, refazendo, a gente conseguiria saber se 2016 se aproximou de 2015 e está dando uma recuperada na intensidade de produção científica dentro dessa área. Mas vocês veem que é uma produção crescente. E quando você vai olhar pelas bases de dados, né, fica novamente a Sport Discos em destaque, porque você vai ver que muitos periódicos ligados à equitação que trazem estudos sobre ecoterapia. Por isso que a questão do esporte ainda aparece em destaque dentro dessa área. Quando você faz agora uma pesquisa sobre os periódicos, né, na qual esses estudos foram publicados, você vai ver que o periódico que tem o maior número de artigos relacionados à ecoterapia é esse chamado Palestra, né? Mas aí você vai ver a predominância do Horse and Rider, você vê um periódico de equitação, né? E aí ele fica com esse destaque. Só depois é que começam alguns periódicos da área de saúde irem sendo destacados, né? E com a quantidade de estudos um pouco menor do que esses, né? Aparecem 2 periódicos, né, pelo menos um periódico brasileiro, e aparece um periódico da área veterinária, que eu quis destacar porque temos alguns colegas, né, da veterinária que estão conosco aqui, né, participando do curso de especialização em ecoterapia. Então, destaquei esses 2, né, o periódico brasileiro, já com 6 artigos publicados, né, o que é algo relevante para a gente levar em consideração. Conseguimos identificar também o principal congresso científico, né, se a gente quisesse um congresso científico internacional para enviar os nossos trabalhos, né, e poder estar lá compartilhando o conhecimento que nós vamos estar produzindo aqui no Brasil. Esse é o congresso mais regular, você vê, já está na 9ª edição, talvez já tenha a 10ª, acho que está prevista para esse ano, no 2º semestre, né, é o Congresso Internacional de Terapia com Equitação, Therapeutic Riding Congress. E aí junta também com a entidade promotora, né, que é essa Sociedade Norte-Americana de Equitação para Pessoas com Deficiência, né? E temos aí o Times, né, New York Times, se destacando como um periódico não científico com o maior número de trabalhos publicados. Se a gente tenta fazer um levantamento da primeira década para entender aonde começaram os estudos sobre ecoterapia, o primeiro artigo publicado que eu encontrei, né, dentro das bases científicas foi esse de 71, né, em alemão, e fala sobre a questão de lesões, né, ortopédicas e traumas, né. Depois seguiram-se outros, né, ligados à pessoa com deficiência, reabilitação, mas você vai ver que a Alemanha tinha um destaque, né, nesse momento na ecoterapia, e começou como sendo um dos primeiros lugares onde a ecoterapia virou um objeto de estudo, principalmente com esse periódico aí, Dear Rehabilitation. Né, então, mas é só para a gente entender um pouco, porque esse seria o propósito da nossa revisão sistemática da ecoterapia. Marcar os principais artigos que são mais lidos, né, aonde começou esse estudo, para onde depois ele se disseminou, a abrangência que ele tem hoje. Então essa era uma discussão que o meu grupo de pesquisa tem interesse em mostrar para todos vocês, porque toca a todo mundo. Mas quando a gente dá uma olhadinha aqui, né, na divisão dos estudos com relação à faixa etária, né, da amostra, você vai encontrar aqui, né, esse quadro. Né, quando eu coloquei a possibilidade de uma justaposição da pesquisa da ecoterapia no título aparecer a expressão child ou infant,
né, ou no abstract, aparecia um conjunto enorme de resultados, né, mas quando cruza todos eles, são 156 artigos de ecoterapia que trabalham com crianças, 5 com adolescentes, 33 com adultos e idosos. Então, confirmando aquela nossa suspeita de que a maior parte dos estudos são realizados com crianças. E aqui eu fiz uma nova discussão com relação a quadros clínicos. Então, eu cruzei com paralisia cerebral, síndrome de Asperger de autismo ou a desordem autística e com síndrome de Down ou deficiência intelectual. E, por último, com desordens motoras, dificuldades motoras, doenças motoras. E aí, quando você vai olhar, realmente a ecoterapia ela tem uma predominância com a paralisia cerebral, 149 estudos publicados sobre a paralisia cerebral e ecoterapia. Em segundo lugar, você tem um destaque para o autismo, 31 estudos que foram publicados sobre ecoterapia para pessoas com autismo ou com transtorno do espectro autista. E quando você vai olhar para síndrome de Down ou deficiências intelectuais, achamos 10 artigos publicados que faz esse cruzamento entre síndrome de Down e ecoterapia. Para as questões motoras, curiosamente, nenhum. Isso não quer dizer que a gente conseguiu, com essa análise, esgotar todas as possibilidades, mas era apenas mostrar um pouco esse cruzamento para vocês. É lógico que, a partir do momento que você olha, né, uma quantidade de artigos grandes, como esse da paralisia cerebral, aí é interessante você entrar para discutir que variáveis são estudadas quando a gente quer ver ecoterapia para paralisia cerebral. Quando você tem apenas 31 artigos, como é o caso do autismo, é para se ler todos os 31 e entender o que eles estão propondo, como eles estão se organizando, né? Então, a intenção dessa apresentação do estado da arte na ecoterapia é o início dessa discussão. O grupo que tiver interesse em participar dessa revisão sistemática, o que vai acontecer é que ele vai estar envolvido, né, sobre a minha orientação na leitura e análise dos artigos científicos ou de outras formas de publicação e divulgação científica, e a gente vai ter que analisar esses trabalhos para dizer sobre o que eles tratam, né? Então, tentar especificar um pouco o protocolo de ecoterapia que eles utilizam, para que sujeitos, né, eles estão dedicando os seus estudos, que variáveis eles terminam mensurando, que resultados eles encontram ao final, para a gente poder montar um grande quadro teórico do que tem sido a discussão sobre a ecoterapia no mundo, né, no mundo científico de uma maneira geral. Agora, nós fizemos um levantamento dos trabalhos publicados como sendo dissertações de mestrado e doutorado no Brasil sobre ecoterapia. Encontramos ali por volta de 25 trabalhos e nós estamos começando a análise por isso, pela produção brasileira ligada à ecoterapia, né? Principalmente essa da pós-graduação, mas depois vamos ver as dos artigos, que é um número bem menor, né? E vamos tentar mapear também um pouco do que apareceu sobre ecoterapia nos congressos realizados aqui no Brasil. E aí, em seguida, nós vamos nos debruçar sobre essa literatura científica internacional. Esse é um grupo de pesquisa que começa agora na especialização, mas que ele não precisa parar agora. É um grupo que tem que se consolidar e continuar atualizando essa análise para ver como que, inclusive, você está tendo novas tendências de estudo surgindo, né, novos interesses de pesquisadores em estarem contribuindo para a melhoria da qualidade da ecoterapia no Brasil e no mundo. Muito obrigado, esse era o recado que eu tinha para vocês, né, espero que ajude. Esse texto vai estar disponível, né, vocês podem retirar ele no ambiente virtual e lerem com mais calma. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, estamos à disposição. Um grande abraço, até mais.